Nós estamos em meados de 2014 e a questão da água assumiu grande relevância na controvérsia pública, particularmente aqui no estado de São Paulo. O Brasil é um país rico em água. O Brasil detém algo em torno de 12 a 14% de toda a água doce do planeta. O grande problema para nós do Sudeste, particularmente do estado de São Paulo, é que pouco mais de 1,5% dessa água está no estado de São Paulo. Cerca de 70% dessa água está na Amazônia. Esse ano aqui no Brasil você vê grandes cheias, né? Especialmente no norte, e aí uma época de estiagem, muita seca em São Paulo, onde normalmente não tinha. Então, parece que já faz quase 100 anos que não faz uma seca tão grande. Então, é uma preocupação, mas essas coisas são cíclicas. Então, não sei se quer dizer que é uma tendência a virar sempre seco, enquanto que tem anos que vai ser muito cheia. O problema são essas grandes variações. Então, é uma coisa para se preocupar, porque a água é uma coisa fundamental para a vida, né? Todas as projeções indicam mudança climática significativa para o país, inclusive com redução de ciclo de chuvas. É muito possível que nos próximos anos, vocês que estão me assistindo e são jovens, infelizmente talvez tenham que assistir isso, a não ser que haja uma mudança na política nacional de gestão da água, a desertificação completa do Nordeste, que passará de semiárido para árido, e a desertificação de outras regiões, inclusive território paulista, regiões afetadas pela devastação ambiental. É preocupante, mas a água, sendo uma coisa essencial para a vida, né, a disponibilidade dela não pode ser uma coisa totalmente privada para dar lucro para uma ou duas pessoas, né? Então, existem certas coisas no mundo que não tem preço, né? A vida não tem preço. A expansão da mancha urbana também é uma questão muito preocupante. São Paulo é hoje a maior região metropolitana do país, é a terceira região metropolitana do mundo, e a tendência de expansão é muito grande. Nós deveremos, nos próximos 50 anos, assistir uma expansão da mancha urbana, por exemplo, promovendo a fusão da região metropolitana de São Paulo com a região metropolitana do Vale do Paraíba, com a região metropolitana de Campinas, promovendo uma mancha urbana onde alguns recursos, como por exemplo a água, não estão disponíveis nas condições atuais para atender a essa necessidade. E isso obviamente gera conflito, porque a água terá que vir de algum lugar. No Brasil, a Constituição determinou que o saneamento, né, a disponibilidade de água, esgoto, tudo isso é da competência municipal. Não é o governo federal que tem que prover isso, nem é o governo estadual, é cada município. Porque é mais ou menos normal, né? Porque em cada município você tem uma condição. Tem fonte, não tem fonte, tem represa, não tem represa, tem disponibilidade ou não. Então, cada município tem que saber qual é a política que ele vai ter que ter para garantir a água. Tem lugares que não tem preocupação, tem água em abundância de boa qualidade, e outros lugares onde não. Então, São Paulo não tinha muita preocupação, mas cada vez mais está tendo. Perde-se em São Paulo algo em torno de 30% da água tratada. Isso é um escárnio, isso é uma imoralidade. Considere, por exemplo, que o Japão perde em torno de 5% da água tratada, Israel perde 0,8% da água tratada. Nós temos um enorme desperdício de água decorrente da má gestão. Até onde eu sei, foram calculados de 15% a 30% da água produzida e limpa a muito custo, né? Perdas por vazamentos, por encanamentos, por uma opção de problemas. Então, que isso é uma coisa que a Sabesp andava tentando recuperar, mas é bem difícil, porque custa e é muito distribuído. É difícil você localizar exatamente onde está, né? Mas é uma coisa que valeria muito a pena na hora que tem escassez. Como vocês sabem, o conceito essencial de desenvolvimento sustentável, que vem lá da Escandinávia, diz respeito ao uso adequado dos meios pela nossa geração para que nós possamos ter qualidade de vida, mas assegurando às futuras gerações o direito de também usufruir desses recursos. O problema não é ter ou não ter o racionamento, é quando, né? Porque se você bota o racionamento antes do momento necessário, faz as pessoas todas passarem a apertar, depois nem precisava.
Mas se você atrasa muito nele, aí ele vai ter que ser muito duro porque a coisa já degringolou. Então essa meia medida, né? Saber qual é o ponto, o momento certo, né? Há que se pensar até na redução do número de banhos, porque nós tomamos muito banho aqui. 3, 4 banhos diários. Isso realmente pode ser necessária uma mudança cultural nesse sentido. E, portanto, a comunicação, a informação é um instinto fantástico. A grande responsabilidade é o seguinte: assim como você não deve nunca pegar e fazer uma chantagem com uma pessoa porque ela está com um filho para morrer ou ela está com sede, a comunicação não deve ser usada para interesses pequenos e miúdos e não decentes, vamos dizer. Então, e ela é um instrumento forte. Ela pode convencer uma pessoa de fazer de tudo para ter uma coisa que ela não precisa. Então é preciso que a comunicação tenha uma grande responsabilidade ética no sentido de educar as pessoas para a vida coletiva, para a generosidade, para o desprendimento, para se preocupar com aquelas pessoas que ele não conhece e principalmente para se preocupar com aquelas pessoas que ainda não chegaram ao mundo, mas que nós já amamos. São os nossos descendentes.